começando mais uma edição do Hora Extra, com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho. A retomada do crescimento na indústria em 2010 e a criação de novos postos de trabalho. O uso do equipamento de proteção individual é uma responsabilidade do empregador, que deve fornecê-lo, e do trabalhador, que é obrigado a usá-lo. A nova polêmica causada pela aprovação da Emenda Constitucional número 62, que instituiu um novo regime para o pagamento de precatórios, é um assunto abordado no quadro de entrevistas. Com a retomada do crescimento econômico e o anúncio da realização de grandes eventos esportivos no Brasil nos próximos anos, 2010 começa com alta expectativa de geração de empregos formais. O Ministério do Trabalho estima que 2 milhões de novos postos de trabalho serão abertos no país este ano, 90 mil deles em Goiás. Esse número de vagas criadas no estado deverá representar um recorde histórico. A maioria das oportunidades estará concentrada nos setores da indústria, de serviços e no comércio. A retomada dos investimentos na indústria já foi sentida no fim de 2009. Só Goiás contribuiu com 48% do saldo de empregos gerados no país no setor industrial. Foram criados 10.865 novos postos de trabalho na indústria no país, sendo 5.262 em Goiás. A expectativa para 2010 é que o saldo de empregos gerados na indústria aumente bastante. Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, Paulo Afonso, as empresas estão reativando os investimentos paralisados com a eclosão da crise econômica mundial em 2008. Ele disse que é preciso que os trabalhadores se qualifiquem para atender à crescente demanda na indústria. Agora é fundamental que os trabalhadores também queiram se qualificar. Isso é fundamental. Não é para a indústria, é para o país, é para o estado de Goiás. É fundamental que eles busquem alguma alternativa junto com as suas empresas, com seus sindicatos laborais, de qualquer maneira, mas que eles procurem um processo de aprimoramento real. Não adianta falar que fez um cursinho aqui e está pronto. O mercado vai ser demandante, mas para quem esteja efetivamente qualificado. Agora, para quem não estiver qualificado, vai continuar com dificuldade, que é o óbvio. Para Hélio Almeida, presidente do Conselho Estadual do Trabalho, os grandes empregadores em 2010 devem ser as micro e pequenas empresas. A perspectiva é que esse microempreendedor individual vai ser um grande demandador de mão de obra, porque ele pode administrar, ele pode contratar pelo menos uma pessoa na sua empresa, e ele também gera o seu próprio emprego. Então, essa é uma perspectiva boa. E até porque nós estamos vivendo um ano político, um ano da Copa, um ano que as perspectivas são boas. E nós estamos também vivendo um boom no Brasil, né? A economia mundial também está vivendo um momento. Essa bolha que teve no ano passado, então já, vamos dizer assim, isso é comum no mercado. Então, nós podemos admitir que a perspectiva para 2010, ela não vai ser pior do que a de 2009. No ano de 2009, nós tínhamos uma expectativa, devido à crise internacional, graças a Deus a expectativa foi superada, então nós temos uma expectativa para 2010 ainda maior. Nós temos um crescimento real e pretendemos aumentar esse crescimento em 2010. E isso também vai refletir na contratação de mais pessoas? Com certeza, desde que a gente comece a produzir mais, nós dependemos de pessoas, né? Então a área de confecção hoje é um ramo que hoje se emprega muitas pessoas, muita gente. Nós dependemos muito de serviço terceirizado, como mão de obras direta, no caso nas nossas fábricas também. De acordo com a lei, a responsabilidade pela segurança no ambiente do trabalho pode ser atribuída tanto ao empregador quanto ao empregado. O proprietário da empresa tem o dever de fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Mas o trabalhador também precisa ter consciência de que o uso de equipamentos pode ajudar a prevenir acidentes. Esse é o assunto que trataremos hoje no quadro Fique Sabendo. Equipamentos de proteção individual, conhecidos pela sigla EPIs, são os dispositivos que devem ser utilizados por um trabalhador com o objetivo de evitar acidentes e para preservar a saúde dos empregados no ambiente do trabalho.
Para que a proteção realmente seja garantida, em muitos casos, o trabalhador precisará usar ao mesmo tempo mais de um equipamento. Os EPIs servem para a proteção da cabeça, como os capacetes viseiras, ou dos ouvidos, como abafadores de ruídos. No caso da respiração, máscaras ajudam contra a intoxicação oriundas do pó de poeira ou de produto químico. Para proteger os braços e mãos, são usadas luvas e roupas especiais. Para cuidar das pernas e pés, existem botas e botinas. Já as quedas são evitadas com o uso do cinto de segurança. Para saber se está sendo cumprida a exigência do uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual, auditores fiscais do Ministério do Trabalho realizam fiscalização periódica nas empresas. A legislação traz que a empresa é obrigada a fornecer o equipamento certificado, a treinar quanto ao uso e a obrigar o uso. A fiscalização referente aos equipamentos de proteção individual, ela é feita principalmente pela equipe do setor de segurança e saúde do trabalho. Nós somos auditores especializados nessa área e a gente visita as empresas para verificar se o equipamento, primeiro, se ele está sendo fornecido, se é um equipamento certificado pelo Ministério do Trabalho e se o equipamento está sendo utilizado. Então, a gente verifica em loco se o trabalhador está recebendo, usando e se ele foi treinado para usar aquele equipamento. Caso uma dessas situações não esteja sendo feita corretamente, aí cabe o auto de infração que é lavrado no momento da fiscalização. E, além do auto de infração, é possível também a multa para os casos que haja irregularidade? Sim, o auto de infração é a multa, né? A gente faz o auto de infração, a empresa tem a possibilidade de se defender e depois dessa avaliação é imposta a multa. O uso dos equipamentos de proteção individual é regulamentado por um conjunto de normas. Em caso de acidente do trabalho, o empregador pode ser acionado na Justiça, conforme explica o juiz Marcelo Nogueira Pedra. Na Justiça do Trabalho também é muito comum as ações por danos materiais e até morais em razão de acidente de trabalho, não é verdade? Sim, são muito comuns e, em alguns casos, esses acidentes ou esses danos à saúde do empregado, porque em muitas situações a doença ocupacional também se equipara a acidente de trabalho, então esses danos à saúde do empregado são decorrentes da ausência de fornecimento ou de uso do EPI, de modo que ao empregador de toda conveniência que ele faça esse fornecimento, essa fiscalização, que ele tenha esse cuidado, esse zelo com o ambiente de trabalho para evitar ser acionado judicialmente e, se ele tiver culpa, seguramente na Justiça do Trabalho a regra é que ele seja apenado. O trabalhador também pode ser penalizado se não usar o equipamento. Sim, no caso do empregado é obrigação legal do empregado fazer a utilização desses equipamentos. Então ele tem o direito de recebê-los, mas tem a obrigação por parte do empregador, se ele constatar que o empregado está desobedecendo a essa obrigação legal, ele pode, inclusive, punir a esse empregado, seja com advertência, seja com suspensão, ou até mesmo, nos casos mais graves, com a dispensa por justa causa. Na realidade, ainda há muita resistência ao pleno cumprimento do uso dos equipamentos de proteção individual. Nesta construção, o primeiro operário que abordamos viu-se em apuros quando falamos do assunto da reportagem. Imediatamente, buscou o material e se pôs a usá-lo de forma correta e segura, concordando com os riscos que estava correndo de se acidentar. Às vezes a gente esquece que, às vezes, para fazer alguma coisa assim, rápido, assim, por uma acaso a gente pega e esquece, mas sempre eu uso EPIs igual óculos, protetor auricular, máscara de solda, porque eu uso a máscara aqui para soldar, eu uso a máscara também para não ficar respirando a fumaça da solda. Mestre de obras comentou que, apesar da vigilância, há sempre alguém no local de serviço sem algum item de proteção individual. Sempre pegamos aí na rotina nossa, um ou dois funcionários todo dia praticamente. Alerta ele imediatamente? Positivo, alertamos ele quanto ao uso de EPI e, se for reincidente, é advertido por escrito. No próximo bloco, nós conversamos com o juiz do trabalho, Fabiano Coelho, que vai falar sobre a emenda constitucional número 62, que instituiu uma nova forma de pagamento dos precatórios.
esperar muitos anos para receber um valor que lhe é devido por direito, que foi reconhecido judicialmente. É essa a situação de milhares de brasileiros que têm créditos a receber da União, dos estados ou municípios. São chamados precatórios. A lei determina que os entes públicos paguem os credores até o dia 31 de dezembro do ano seguinte à sentença. Mas, na prática, as administrações públicas vêm ignorando essa determinação. E o estoque de dívidas é crescente. Uma nova forma de pagamento desses precatórios foi aprovada por meio da emenda constitucional número 62, que entrou em vigor em dezembro de 2009. Sobre esse assunto, nós conversamos com o juiz do trabalho, Fabiano Coelho. Doutor Fabiano, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Hora Extra. É um prazer. Doutor Fabiano, o que muda com o novo regime de precatórios? Bom, a emenda 62 trata de diversas novidades na sistemática de pagamento de precatórios. Em síntese, as principais alterações, em primeiro lugar, a forma de apuração da atualização monetária, dos juros, onde houve a constitucionalização de uma regra mais benéfica para a fazenda pública. Hoje, para se ter uma ideia, qualquer credor privado receberia juros de 1% ao mês no curso da sua ação. Agora, em relação aos credores da fazenda pública, o juro ficou limitado à taxa da caderneta de poupança, que hoje é de 0,5%, e ainda com agravante de que a atualização monetária também segue os índices da caderneta de poupança, que no ano passado mesmo, em vários meses, deu um índice zerado, né? Houve uma mudança também quanto à sistemática de créditos privilegiados, reconhecendo expressamente na Constituição situações onde as pessoas, os credores, poderão receber alguns valores fora da ordem cronológica, em especial para os maiores de 60 anos e também portadores de doenças graves. Houve uma nova sistemática também de flexibilização da ordem cronológica, permitindo leilões para os credores oferecerem deságio e, com isso, receberem seus precatórios de forma mais ágil. Reconheceu-se expressamente também a prática de cessão dos créditos de precatório, onde um credor pode ceder o seu crédito para uma empresa, depois compensar com tributos, algo nesse sentido. E também, por fim, estabeleceu-se um regime especial de pagamentos dos precatórios que já estão em curso, uma dívida enorme a ser quitada com os credores. Cerca de 100 bilhões de reais, mais ou menos? Estima-se mais ou menos isto. Doutor Fabiano, o novo regime também prevê que os entes públicos possam pagar a dívida em até 15 anos. Essa medida não fere o princípio da razoável duração do processo? Foi uma mudança realmente de tudo o que há na emenda. O ponto mais criticável seria esse, né? Haja vista que vários credores já estão aguardando o pagamento há décadas e agora, como forma de solucionar o problema, criou-se essa possibilidade de parcelamento da dívida em 15 anos. E o senhor acredita que existem pontos positivos que possam superar esse grande prazo? Não digo que supere, mas há questões pontuais que são relevantes e que representam realmente um ganho para a cidadania no nosso país, né? A exemplo, o reconhecimento do privilégio para os maiores de 60 anos, que era uma questão ainda controvertida nos tribunais, né? Essas pessoas terão a possibilidade de receber o triplo do valor previsto para as requisições de pequenos valores, que são créditos menores que não provocam a expedição de precatórios, né? Então já seria um ganho para essas pessoas já com idade um pouco mais avançada. Houve um avanço também na questão das RPVs, da requisição de pequeno valor, porque a redação da Constituição, a partir da emenda 30 e depois da emenda constitucional de número 37, trazia uma previsão no sentido de que os créditos contra os municípios até 30 salários mínimos e contra estados e o Distrito Federal até 40 salários mínimos não precisariam do precatório. Mas ali criou-se
um dispositivo que essa regra de limite de 30 e 40 salários mínimos valeria até que o ente público votasse uma legislação própria, indicando, dentro da sua capacidade financeira, qual seria o seu pequeno valor. E nós temos percebido o abuso de vários municípios, em especial, que votaram leis extremamente prejudiciais aos credores, leis que nós percebemos no dia a dia, consignando, por exemplo, que para o município dispensaria o precatório apenas créditos que superassem 2 salários mínimos, né? O que seria até uma afronta ao cidadão que está aguardando o pagamento. E nesse aspecto, me parece que foi o maior avanço da emenda, onde houve uma previsão de que o valor seria, o menor valor tem que ser pelo menos o maior benefício da Previdência Social. A OAB sempre contestou, né, a PEC dos precatórios, que considerou como um calote oficial. Ajuizou, junto com outras 4 entidades, inclusive a AMB, o MADIM, questionando a constitucionalidade. Porque, para ela, as novas regras elas desmoralizam a decisão judicial. O senhor concorda com isso? Efetivamente, algumas questões dessa PEC têm que ser discutidas. Não só a questão dos 15 anos, que trata da duração razoável do processo, que estaria sendo ferida, mas também algumas questões como, por exemplo, uma novidade que foi trazida, que agora, o cidadão, depois de passar por toda a batalha judicial de recursos permitidos por lei, quando for expedir o precatório, o ente público terá direito ainda de informar ao juízo créditos que ele tenha contra esta pessoa para abater de pronto antes da expedição do precatório, né? Então, nós temos, numa situação desta, uma decisão judicial, por um lado, a ser cobrado por precatório, que pode ser reduzida por um mero requerimento da Fazenda Pública em razão de um crédito existente em face desse mesmo credor, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai provocar diversos debates acerca da constitucionalidade desta emenda, e nós fazemos fé que o Supremo Tribunal Federal vai adotar a posição melhor e adequadamente possível, né? Porque, como nós dissemos anteriormente, por mais perversa que seja a regra dos 15 anos, né, não é possível se criar da noite para o dia recursos públicos suficientes para a quitação desse precatório. Ok, doutor Fabiano, nós vamos falar no próximo bloco sobre o trabalho que o TRT goiano vem fazendo para a quitação de precatórios trabalhistas. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Hora Extra. Conversamos com o juiz do trabalho, Fabiano Coelho, sobre as novas regras de pagamento de precatórios instituídas pela Emenda Constitucional número 62. Doutor Fabiano, o TRT da 18ª Região conseguiu, se não zerar, diminuir a fila dos precatórios, fazendo convênios com o Estado e municípios. E o senhor, que já foi juiz do auxiliar de execução, a quantas anda essas dívidas trabalhistas, né, com o poder público no TRT? No TRT de Goiás, a situação está muito bem e é uma verdadeira ilha de excelência se a gente for comparar com outros estados. E revela, inclusive, que quando há criatividade e boa vontade do poder público, dos órgãos públicos, é possível solucionar problemas desta natureza. Lá atrás, em 2002, 2003, quando o TRT resolveu iniciar uma sistemática nova de pagamento de precatórios, os credores não tinham a mínima esperança de receber os seus créditos, né? E hoje a previsão de que esse ano ainda de 2010 se faça a conclusão do pagamento de todos os precatórios do estado de Goiás pendentes, né? E dos municípios principais também há muito tempo já houve quitação integral. Eu participei de centenas de audiências, muitos momentos, inclusive, emocionantes, de credores
que estavam passando por dificuldades e puderam receber o seu crédito, de herdeiros que vieram receber aqueles valores que o pai, a mãe, às vezes o avô esperou por tantos anos e não pôde receber em vida. Doutor Fabiano, esse novo regime de precatórios não atrapalha os avanços obtidos pelo TRT para a diminuição da fila de precatórios? No nosso caso específico, como já estamos numa fase muito adiantada, me parece que não teremos prejuízo. Agora, no geral, sem dúvida alguma, a emenda constitucional ela acaba premiando aqueles que nunca pagaram e pode provocar um retrocesso em relação àqueles agentes públicos que vêm pagando, né? Porque o administrador, em várias situações, ele pode, diante de tantas necessidades de fazer obras de escolas, destinar recursos para a saúde, para a segurança pública, ele passar a relegar novamente a um segundo plano a quitação dos precatórios, tendo em vista que a regra do parcelamento em até 15 anos vai se tornar para vários entes públicos mais benéfica. E não é só a questão dos 15 anos, porque com a emenda 62, o pagamento, a quitação do precatório pode durar até mais que 15 anos, que o Estado ou o município, ele vai ter a faculdade ou de fazer a opção pelo regime dos 15 anos, onde ele paga uma parcela mensal, proporcional ao débito, ou então ele vincula a sua receita a repasses para pagamento de precatórios. E aí criou-se uma sistemática pela qual 1,5% ou 2%, conforme a situação da receita líquida do ente público, vai ser destinado ao pagamento de precatórios. E a OAB se baseia nessa ação junto com outras entidades, em especial nesse fator de que para alguns entes públicos vai demorar décadas para quitar os precatórios na sistemática prevista. Na opinião do senhor, existiria uma outra forma para diminuir a inadimplência do poder público? Nós tínhamos que prever situações mais ágeis dos processos, desde a fase de conhecimento. Me parece que seria oportuno, em várias situações também, permitir que o ente público pudesse conciliar já na fase inicial do processo, porque em muitas situações o direito, no nosso caso, do trabalhador é evidente, é inequívoco, e mesmo assim o poder público não concilia, o juiz é obrigado a mandar o processo, depois de julgado, para o tribunal, para um novo julgamento, porque há uma espécie de duplo grau obrigatório, e se nós privilegiássemos essas decisões de primeiro grau, agilizando ao menos a formação do título da coisa julgada, já seria um ganho enorme, porque hoje, dependendo do tribunal, demora muitos anos para o credor começar a cobrança por meio de precatório. Doutor Fabiano, muito obrigada pela presença do senhor novamente aqui no Hora Extra. É um prazer estar com vocês debatendo um tema que é tão necessário hoje para a sociedade. O Hora Extra termina por aqui e até a próxima.